Olá, sucateiros, bem-vindos a mais um SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e convido a todos vocês a participar dessa experiência. Comigo estão Júlio, apavorado, Filizola e Lucas, friozinho na barriga, Abreu. Tá escuro demais aqui. E esse é o SucataCast, Medo. Tragam suas fobias e receios. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. Depois dessa vinheta sinistra, que eu espero não gravar nunca mais igual, vamos começar esse podcast sobre medos e fobias. Provavelmente você vai gravar igual sim, tá? Só pra te avisar. Hoje é um podcast especial, porque vai abraçar uma porrada de gente que provavelmente vai estar ouvindo esse podcast. Ou se não for ouvir, vai acabar ouvindo na marra, porque a gente vai forçar vocês com colheres e garfos. Nossa, velho. Que ofensa, velho. Caraca. Vamos fazer uma descrição rápida aqui sobre fobia. A fobia é um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou a uma situação. As fobias geralmente causam o aparecimento súbito de medo e estão presentes por mais de 6 meses. Certo? Uma fonte que eu não vou dizer qual é, mas é isso aí. Basicamente é isso que vamos falar hoje. Vamos falar um pouco sobre fobias e o medo que elas nos causam, certo? Quando a gente cresce, a gente vai deixando uns medos, umas certas fobias para trás, né? Por exemplo, aquela medo de andar no corredor e encontrar um monstro, alguma coisa assim. Famoso monstro que fica debaixo da cama. E você não pode deixar um pé, senão... E é culpa dos nossos pais, cara, que eles ficam botando medo na gente e a gente vai criando essas... Meu Deus, será? Então, eu quero saber de vocês, rapazes. Quais eram os medos de vocês quando crianças? Alguns. Eu vou botar os meus também no meio da roda, já. Vamos lá falar dos de vocês. Cara, é aquela famosa, medo de escuro. Você tinha medo de escuro? Eu também tinha. Eu dormia com a luz acesa. Era tenso. Eu costumei dormir com TV ligada por causa disso. Porque eu tinha medo de escuro quando criança. Aí o costume pegou. Sim, né? Eu também. Eu costumava assistir televisão até tarde e deixava a TV ligada, a luz acesa e dormia. E eu dormia na sala, né? Meu quarto era a sala. Então minha mãe ia lá e pum, me desligava. Ou meu pai ia lá, pum, me desligava. Então eu nem sentia tanto medo assim do escuro. A não ser que eu acordasse na madrugada. Aí eu tinha medo. E é pior. Porque você fica com a memória de que você foi dormir com a TV ligada e com a luz acesa. E quando você acorda tudo sinistro. Aí você vê aquelas alucinações. Nossa, cara, é horrível. Não. Quando criança também tem muito lance de você ter pesadelo, né, cara? E aquela coisa ficar recorrente pra você. E outra, a criança é muito criativa, cara. Então, assim, quando eu acordava na madrugada, eu olhava assim pra porta do quarto da minha mãe, eu imaginava como se fosse um cara tipo tropeço gigante, sabe? Altão, com aquele todo quadradão, e eu falei, caramba, que medo. E era sinistro, cara. É desse jeito, cara. Toda criança uma hora vai ter medo de escuro. Acaba tendo. Porque assim, você não tá acostumado. Você passa o dia inteiro, 12 horas, 14 horas acordado, pulando pra lá, brincando, não sei o que lá. Na hora que apaga, você sente aquela ausência, cara. É um negócio meio que... É porque, assim, quando tá de dia, né? Tem uns sons, né? Tem uns sons proeminentes do dia, né? Carros passando em grandes quantidades e coisas assim. Quando vem a noite... É a ausência, né? É a ausência. E quando vem um som, que às vezes esse som também tá de dia, mas só que
você não percebe, e de noite você percebe, você fala, caralho, que merda é essa? Meu Deus. Por exemplo, o medo que eu tinha na casa da minha tia é que, assim, lá na casa da minha tia não tinha telhado, era só a laje. Cara, dava noite, a laje começava a instalar. É, Gasto que eu tinha disso. meu quarto ele instala pra caramba, porque meu quarto é feito de madeira, né? Nossa senhora, estava pra Eu caramba. não conseguiria, cara. Se eu fosse moleque e dormisse num quarto que nem o do Lucas, maluco. Ixi. Morria do coração. Cara, o tenso do meu quarto é que, ainda bem que eu não dormia nele quando criança, senão eu tava ferrado. Mas da minha cama dá pra ver a sala, cara. Que é uma escada, né? Então, tipo, Nossa! às vezes Olha isso, cara. eu olho pra escada, tá aquele escuro. Rapaz, e eu tinha medo de palhaço quando pequeno, cara. Nossa! Eu imaginava mil coisas. E uma vez eu tive paralisia do sono. Uma das únicas 2 vezes que eu acho que eu tive, né? É bem tipo acho mesmo. Cara, eu tive aqui nesse quarto e no momento que eu olhei pra baixo, cara, tinha uma sombra com olhos vermelhos me encarando, cara, e eu não conseguia me mexer. Cara, que Nossa, velho. loucura. Aliás, a paralisia do sono, cara, o estado que você fica assim, É. cara, é horrível. Seja você criança, seja você adolescente ou adulto, você tá propício a ter isso, né? Propenso, sei lá qual é a palavra. É. Mas você tá ali, cara, você pode dar a qualquer momento e você, mano, é um negócio bizarro. O pessoal fala que é o demônio senta no seu peito, né? Eu só tive 2 vezes na vida. Nunca aconteceu de nada sentar em cima de mim ou e tal. Que, tipo, por causa da condição, eu não sei explicar muito bem ao certo, mas dá um peso, né? No seu peito. Parece que realmente tem alguém em cima de você. Mas das 2 vezes que eu tive, uma eu era adolescente e a outra eu era criança. Essa da escada eu era adolescente, tipo, tinha uns 15 anos, mais ou menos. Então, cara, eu olhei pra baixo e tava lá uma figura bizarra me encarando e sorrindo. Pior foi isso, rindo da minha cara. Tipo, que otário, você não consegue se mexer. Era mais tirando sarro do que, tipo, rindo, eu vou fazer uma maldade, mas... É zombaria, né? Era mais tipo assim, olha, cara, olha que otário. É tipo isso, cara. E quando criança, eu tive muito, cara, muito. Não. Quem... E dizem que não é tão comum assim, né, cara? Que as pessoas geralmente vão ter, tipo, 3, no máximo 4 vezes durante a vida. Eu tive 2 até hoje só. Mas cara, eu tive umas 6, velho. Caramba! Eu não Sério? tive até hoje, então eu tô suave, então. É que continua assim, Júlio, porque é uma sensação muito ruim. Tá horrível. Tem um amigo meu que ele tinha isso recorrentemente, cara. Toda semana ele tinha. Aí depois de um tempo parou. Quando a minha mãe ficou doente, antes dela falecer, né? Que ela teve um derrame. Cara, eu tive 2 vezes. Cara, é a pior sensação. É assustador. Eu não aconselho ninguém a ter. Apesar que vocês não têm culpa quando vocês estiverem, né? Mas Pois é assim, é uma sensação horrorosa. E, cara, da outra vez que eu tive, foi que a gente tava em uma viagem pra Rio das Ostras. Tava a minha família, tipo, dividindo casa com outra pessoa e tava todo mundo no mesmo quarto. Eu tava deitado, assim, num colchonete do lado dos meus pais. E tinha... eu não sei o nome, eu esqueci o nome daquilo, na real. Era tipo um cabideiro. Minha mãe deixou a roupa dela ali, né, cara? No cabideiro. E eu lembro até hoje que era tipo, era uma camiseta tipo, cheia de morango com estampa e tal. Cara, eu acordei de madrugada, eu vi uma boneca naquele lugar, com as roupas da minha mãe. Ixi, meu Jesus. E ela se aproximava da minha cara, eu desesperado, não conseguia falar nada. Até hoje eu não sei se foi realmente... Você tenta falar, cara. O foda é você tentar falar e a sua boca não abrir. Você fica assim, ó, não sai nem som, você fica fazendo o movimento da boca como se você fosse tentar falar ou gritar e não consegue. Cara, e o tenso é que aquele dia o quarto tava cheio de gente, eu não conseguia, cara. E tipo, eu olhava aquele bicho aproximando da minha cara, saca, com a cara da minha mãe, só que boneca. Cara, bizarraço. Sabe uma sensação que parece? Parece que você tá formigando. Sim, cara.
A Pois sensação é. que seu corpo todo tá formigando, como se você tivesse, sei lá, sabe quando o seu pé fica formigando? Então, é mais ou menos aquilo, só que no corpo inteiro, e como se tivesse um peso em cima de você, assim, ó, bum. É uma densidade enorme em cima das suas costas, peito, ou sei lá, o momento que você vai estar deitado. É horrível, eu já falei umas 10 vezes isso, mas vou repetir mais uma vez. É horrível. Detalhe, um detalhe muito, assim, importante, é que eu acho que não foi só 6 vezes, não. Eu tô lembrando que teve uma época que eu acordava de madrugada quando meu pai saía pra ir trabalhar. E, tipo, eu colocava o meu rádio do lado e começava a ouvir música, né? Assistindo Faísca e Fumaça na TV. E acontecia isso, de eu começar a pegar no sono e dar essa paralisia. E isso me dava muito medo. Cara, esse meu amigo, ele já não conseguia mais dormir, cara. Perturba, né? Perturba, porque sempre quando ele tentava dormir, isso acontecia, tá ligado? Era tenso. Não consigo, cara. Eu só de lembrar já me dá calafrio. Eu quando tenho uma câmera de madrugada eu já fico achando que é coisa do capeta, que mais gente tem paralisia de novo. Ai, caramba, velho. Ah, Satanás. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. E medo de palhaço. Cara, eu não tenho, porque eu sou um, né? Eu era assim, cara. Eu quando pequeno, eu assistia muito filme de terror assim, escondido da minha mãe, né? Ia passar a Viu noite. muito It. O cara viu It Ó, pra caramba, It. tem um medo. Tinha um filme de terror que eram uns palhaços que vinham do espaço. Pã. Esse filme me dava um cagaço enorme, cara. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse negócio de medo de palhaço mais pra frente, mas era uma das minhas fobias e medos de quando eu era criança. Freddy Krueger era uma coisa que eu tinha medo quando criança, né? Cara, Cara, o nome do filme é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Cara, é bizarro. É muito bizarro. É Mas muito esse filme bizarro. perturbou a minha vida por anos a fio. Passava no Cine Band Terror, que passava de sexta-feira. Ou na sessão no cinema em casa. Isso é muito trash, cara. Isso é um muito filme trash. Exatamente. É esse filme mesmo. falando de filmes que não eram de terror e vocês tinham medo, tinha algum desses? Não, eu só tinha um filme específico, que é o Christine, que é o Cadillac Assassino. Não sei se esse é o nome, deixa eu ver. O carro assassino. É o carro. É do Stephen King. Cara, esse filme- Stephen King. Ele falou Steven. Steven. Cara, véi, isso me dá um cagaço muito louco, tá ligado? O carro era tipo um Venom pro carinha. Você tem noção disso? O carro. Cara, medo. eu dava risada desse filme, cara. Até hoje eu não consigo ver ele. Ele tinha um relacionamento com o carro, né, cara? O carro tinha ciúme dele. Então ele, sei lá, ele matava as pessoas. Era absurdo. Cara, filme de terror, eu acho que todos nós, quando crianças, tínhamos medo, né? O meu irmão tinha medo do Chuck, né? O boneco assassino. E era estranho que, cara, eu era muito babaca com ele, coitado. Desculpa, Diogo, desculpa, eu te sacanei pra caralho. Mas quando ele era pequeno, eu falava assim, Chuck, olha o Chuck, olha o Chuck. Cara, meu irmão abriu o berreiro, cara. E eu era muito abusado com esse Caralho. negócio. Nossa. Cara, Que maldoso, Sério? velho. maldoso. Porque a gente se esbofeteava pra caramba, né? Só que às vezes eu ficava aproveitando e ficava zoando ele com isso. Eu sabia do medo que ele tinha e fazia isso com ele. Cara, não façam isso, é horrível. Mas... E eu tinha medo de assistir por causa do meu irmão, que o meu irmão gritava de medo. Então se eu fosse assistir com ele, eu me assustava junto com ele, cara. Só de lembrar das sensações que eu tinha naquela época. Hoje eu assisto, normalmente. Mas quando eu lembro do filme, quando eu era pequeno, com aquela sensação de quando eu era pequeno, é horrível. Não quero. Cara, eu não lembro
Ah, sim, tem um filme que eu fiquei com muito cagaço quando eu era criança, que foi O Exorcista, cara. Nossa, aquilo evitava, só do passar começar na TV. Opa, não, nem fudeu Cara, com mas o que vocês. acontece? O pessoal tava assistindo aqui em casa. Eu estava no quarto da minha mãe, jogando no computador. Luquinhas sai do quarto da mãe pra poder ir ao banheiro. O que acontece? Pronto, tava naquela cena do exorcismo. Nossa! Pronto, Luquinhas nunca mais dormiu. Cara, o Exorcista é assim. Eu fui assistir ele já com 11 anos de idade. Ah, eu também por aí, cara. Não, eu era um pouco mais novo. Esse filme... Não, eu já tentei assistir mais novo, só que eu ficava com muito medo e ia dormir. Minha mãe me botava pra dormir. Mas com 11 anos eu conseguia assistir um pouco mais do que o normal. E engraçado que eu assisti um filme chamado A Repossuída, que é uma espécie de continuação, e eu estou fazendo aspas com as mãos, desse filme. E era com Leslie Nielsen. Comédia. Caramba. Filme de comédia, né? A Repossuída. Mas o Exorcista, ele botava muito medo nas pessoas por causa daquelas mensagens subliminares que não eram subliminares, eram descaradas, né? Então, mesmo com 11 anos de idade, eu tinha um cagaço enorme desse filme, porque eu sempre tive medo do desconhecido, entendeu? Então, era muito tenso. E eu sempre tive assim, essa inclinação para o obscuro, para o ocultismo. Acho que faz parte de mim isso, né? Ser curioso com essa área da vida. Então eu tinha um cagaço enorme quando eu vi aquela porra daquela biscate descendo de costas e de 4, a escada, se mijando, rodando cabeça. Cara, aquilo ali me perturbou por anos. Aí a gente vai crescendo, né? Até hoje, cara, na moral, seja sincero, se você ver Exorcista hoje, você vai ficar com cagaço, cara. Seja sincero. Mas é aquela questão do desconhecido, cara. É foda. Esse filme, ele até hoje, ele é proibido em alguns países. Eu tenho certeza disso. Se não é proibido, é censurado. Na época que ele passou no cinema, teve gente passando mal no cinema real, né, cara? Real. E outro, esse filme é muito velho. Ele voltou nos cinemas depois de um tempo. Foi a versão do diretor lá, BBB, blá blá blá. E continuava acontecendo essas coisas, cara. É foda. Não, um filme muito forte. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Cara, falando de medo de desconhecido, essas coisas, eu nunca tive medo do desconhecido em si. Quando eu era criança, eu tinha mais medo de monstros, sabe? Eu tinha medo. Cara, tinha um vilão do Max Steel que eu tinha muito cagaço dele. Que era um cara. Aquele que tem a cara de ferro? Não, era o que era tipo uma gosma lá, estranha. Biomancer? Isso. Cara, eu sonhava com ele me botando dentro dele e eu dissolvendo. Eita! Nossa, cara, eu tinha esse sonho muito recorrente. Eu tinha um cagaço gigante dele. Eu adorava ver o Max Steel quebrando a cara dele. Sabe um cagaço que eu tinha? Eu tinha cagaço de linha direta. Nossa, mano! Aquela trilha sonora daquilo ali era horrível. E tipo, eu sou novo, né? Sou novo e então eu peguei a parte do Domingos Meirelles, tá ligado? Então, pior ainda. É pior ainda, cara. Cara, eu também tinha um cagaço muito grande. Meu pai adorava esse programa, cara. Sabe qual era o pior episódio? É daquele Césio 137. Aquilo me dava um cagaço tremendo, velho. Júlio, minha mãe não me deixava assistir. Cara, não mostrava nada no Linha Direta. Nada decepcionante. Mas só a trilha sonora. É isso A trilha aí. sonora e a narrativa ali deixavam você tenso, velho. Você, tipo assim, a linha direta é só pra contar merda. Tá ligado? Ó, aconteceu uma merda e vamos contar essa merda que aconteceu. E quando acabava o programa, além daquela trilha sonora sinistra, ficava mostrando a cara das pessoas, os procurados. Aquilo, rapaz, eu tô me arrepiando.
Mas dava um cagaço, né? Não, então, Tá. por que você acha que o pior episódio é do 67 pra mim? Porque mostrava porque aconteceu um acidente radioativo, né, de risco. Eles simplesmente pegaram um aparelho de raio-x, tiraram um equipamento uma peça que era radioativa e contaminou tipo o bairro inteiro, tá ligado? Então muitas pessoas morreram e outras lá, tipo assim, ficaram Sofreram doentes com as o resto doenças. da vida. Tipo, foi foda, tenso. Então mostrando tipo algumas pessoas e também os objetos dessas pessoas, porque eles tiveram que pegar esses objetos e não podia queimar porque senão ia pra tipo, então, Atmosfera. eles pegaram, colocaram num container de chumbo, enterraram, fizeram tipo uma vala de chumbo, tipo concreto e, tipo, enterraram uma parada, tá ligado? E é tipo, eu falo, caralho, velho, que sinistro, velho. Bizarro. Cara, Cara, o Linha Direta é um programa que é todo errado. esse negócio de mostrar a cara das pessoas é muito complicado, cara. E você olha ali, dependendo da cara da pessoa, às vezes a pessoa tem traços muito marcantes e aquilo fica na cabeça, cara. É, Pra criança não é legal, né? não é legal. Não é legal. Quando eu era criança, eu tinha medo. Eu tinha medo de ficar sozinho, cara. Eu tenho esse medo, cara. De morrer De igual Don dia. Corleone. Não. De dia, de noite, sabe? Ah, minha mãe foi trabalhar e eu fiquei sozinho em casa e eu tinha medo. Putz, Ah, tá. cara. Daí é tenso. Medo Vocês- de estar sozinho. Vocês conhecem um anime chamado. Passava no Cartoon, cara. Eu não sei se o nome dele em japonês é esse. Mas passava no Cartoon lá no tipo 2005, 2004, 2006, por aí. Era o nome do desenho, do anime, era Histórias de Fantasias. E os episódios contavam. Era tipo assim, sobrenatural, saca? A primeira e segunda temporada. Uhum. E contava histórias separadas de demônios japoneses. E assim, as crianças, um grupo de crianças que tinha que selar todos os demônios. Cara, tinha um episódio que tinha um desses espíritos japoneses. Ele imitava a voz dos pais das crianças e ia pra casa das crianças quando elas estavam sozinhas, cara. Caralho, Eu assisti isso, eu ficava, num cagaço tão grande. E tipo, a arma contra ele era não acreditar nele. Mas como que a criança não ia acreditar nele, cara? Era complicado, cara. Esse desenho ele me deixou com cagaço durante muito tempo. Muito tempo. Ó, o nome desse medo de ficar sozinho é a monofobia. Também é conhecida por outros nomes, como isolofobia ou autofobia. É caracterizada por extrema insegurança, ansiedade e depressão quando tem que ficar sozinho, mesmo que por pouco tempo. Porque eu sabia que minha mãe ia voltar, sabia que meu pai ia voltar, mas eu fazia questão. A minha casa era nos fundos do bar da minha mãe. Então, eu fazia questão de ficar brincando o dia inteiro na rua pra não ter que ficar em casa sozinho, porque eu tinha muito medo de ficar sozinho em casa. Mesmo com a TV ligada, essas coisas, sabe? Eu acabava ficando às vezes, porque eu voltava do karatê, voltava de noite. Aí tomava meu banho, ficava na sala assistindo Cartoon. Só que, cara, eu ficava numa paranoia tão grande, cara, porque eu ficava ali. Nossa, cara, eu tô sozinho, mas eu tô assistindo Cartoon aqui. Vamos relaxar e prestar atenção no desenho. Só que às vezes, assim, a minha cabeça, ela criava umas coisas que às vezes eu via, sabe, de relance? Quando você tá muito nervoso e você começa a imaginar coisas. Então, Sim. cara, eu tinha muito disso quando eu era criança também. E eu sempre fui curioso, cara, por tudo, né? Seja ocultismo, seja por teorias de conspiração, essas tralala. Então, eu assistia muito essas coisas assim. Se eu tinha as histórias de horror e não sei o que. Goosebumps, cara, me deixava com medo. Goosebumps. Eu assistia Contos da Cripta, essas coisas, e eu ficava com aquela, sabe, aquele bichinho na cabeça. Você
Imaginou se fosse assim, se fosse acessado? Eu tive muitos medos por causa de curiosidade minha, então, né? A culpa também é minha. Ficar lendo creepypasta no Minilua, né, Mandu? Ah, cara, isso já foi na minha adolescência, cara, e era sinistro. A gente Até tem hoje. isso em comum, né, cara? Eles Sim, ficavam a creepy- procurando. Quando o Minilua lançava uma creepypasta, eu lia com meu primo dormia todo final de semana, às vezes 5 dias da semana ele dormia lá em casa. Então eu lia pra ele, maluco, pense em 2 caras cagado de medo. Era eu e ele. Jamerson, um abraço pra você, eu tô contando nossa história. Uhul! Sinistro, cara. Creepypasta. Pode ir lá, o Minilua não acabou. Pode ir lá procurar Creepypasta, você vai ficar com medo. Porque eles botam uma trilha sonora sinistra. Olha, se você vai ler esse artigo, leia com essa trilha sonora. Pra te deixar imerso na história, blá 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 blá. Ô, Mando, eu sempre tentei evitar isso. Sempre tentei não, eu evitei, eu nunca li uma creepypasta. Creepypasta sobre Pokémon. Pokémon, não. O tal do Pokémon. Não, do jogo não. Eu vou te contar a história do Ash. Que o Ash, ele bateu a cabeça e ele estava em coma. E tudo que ele vê, todos os Pokémons que... Nossa, eu tô me arrepiando todo. Todos os Pokémons é fruto da imaginação dele. Por isso que ele nunca consegue alcançar o objetivo dele. Ele nunca consegue ser campeão do Pokémon, essas coisas. Cara, era uma creepypasta tão bem feita. Eu nunca E, acreditei cara- nessa creepypasta, cara, desculpa. Ah, cara, era muito sinistro. Eu tinha cagaço de Lavendertal, cara. O tal do Pokémon, né? Do Pokémon Isso. sinistro. Não, Cara. a musiquinha mesmo, aquele. Tu, 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 tu. Cara, Sim. dava muito cagaço, cara. Esse do Lavender Town conta a história de um Pokémon que aparecia em um cartucho de Pokémon, certo? Que o cara comprou, ou ele encontrou esse cartucho e foi jogar no Game Boy dele. E tinha um bug que deixava esse Pokémon sinistrão. Cara, essa creepypasta é muito sinistra. Procurem no Minilua. Era o Pokémon. Esse Pokémon era sprite dos fantasmas de Lavendertal. Que quando você chega. No Pokémon normal, quando você chega em Lavendertal, tem uma torre que acho que ela já. Alguma coisa assim, ela já tinha sido a torre de rádio, mas depois virou cemitério Pokémon. E quando você sobe, você não consegue identificar, porque tá cheio de Pokémon fantasma lá, você não consegue identificar, então é só uma sombra lá com a cara rindo. E tipo assim, uma sombra, uma bolinha lá e tal. Depois, quando você faz um monte de coisa no jogo, pega lá eu esqueci o nome do item, desculpa. Nossa, que vergonha. Eu já zerei esse jogo. radar. Eu já dei esse Pokémon trocentas mil vezes e não lembro o nome do item. Você pega e tal, aí revela que são, sei lá, o Gastly e o Hunter, não é? Gastly Hunter, isso. Que estão por trás dessas sombras. Só que, tipo, esse Pokémon aí que o Mandu tá falando, da Creepypasta, aí esse Pokémon em si é esse sprite desse fantasma. Então, tipo, dá um cagaço gigante, porque no final dessa Creepypasta, O cara morre. o cara morre, velho. Que simplesmente assim, o cara vai matando os Pokémons com esse Pokémon aí, e no final, tipo, vai mostrando todos os Pokémons que ele matou, cara. Ai, cara. É uma creepypasta sinistra. Eu aconselho vocês, se vocês conseguirem entrar no Minilua e procurar isso, procurem e fiquem com medo, porque se vocês gostam de sentir medo, essa creepypasta vai deixar vocês com medo. E tem também a de The Legend of Zelda do Sim. Majora's Mask, cara, que é outra que dá um cagaço desgraçado. Só que essa foi criada, tá? Tipo, essa não surgiu como mito na internet. Essa o cara criou mesmo pra experimento social. O cara é um trouxa, gosta de ver os outros com medo. Eu fiquei com um cagaço de jogar Majora's... Eu tenho cagaço até hoje de jogar Majora's Mask por causa dessa merda. Que ele comprou um cartucho de um cara lá que tava vendendo aquelas vendas de quintal.
nos Estados Unidos, saca? O Pokémon também é assim, cara. Começa com o cara comprando um cartucho lá e é isso. Sempre de uma pessoa que ninguém conhece e não tá lá. Aí o cara vai abrir o jogo e tem um tal de. Tem um save no jogo chamado Ben. E aí, quando ele abre o jogo, ele vai jogando e tal, e depois começa a aparecer um garoto com as mesmas roupas do Link seguindo ele, cara. Nossa senhora, é muito bizarro. Só que, tipo, isso aí é inventado, que o cara é trouxa. É trouxa. Seu babaca, você que criou isso, eu já fiquei sem dormir por causa dessa merda. Você deixou um pré-adolescente traumatizado. O Lucas ofensivo. É babaca. É igual o cara que criou. Igual o cara que criou Slenderman, cara. Vocês sabem que Slenderman. Eu ia falar agora. É criado? Então, esses trouxa, babaca. O Lucas tirou da minha mente o que eu ia falar. As pessoas gostam de brincar com medo, entendeu? Sim. Eles criam o medo pra fazer. Às vezes é uma brincadeira, às vezes é pra testar os limites da pessoa. E o Slenderman, como muitas outras criaturas da internet, veio nessa. E o Slenderman, ele perturbou duas garotas. Eu não sei se vocês viram o documentário. Sim, tem um documentário. E é sinistro esse documentário. Sim. As duas garotas começaram a cometer homicídios devido ao Slenderman. Então é assim, estamos falando uma coisa séria, tudo bem, em tom de brincadeira, algumas coisas, beleza. Mas existem medos que perturbam a pessoa a tal ponto de subverter ela. Entendeu? Sim. Então é muito arriscado o cara brincar com medo e, né? Cara, medo, ele aciona adrenalina, cara. Quando você tá com muito medo, ele aciona adrenalina. Quem nunca, quando viu um cachorro gigante correndo atrás de você já não correu igual um maluco e nem sabe de onde que você tirou tanta velocidade de força pra correr assim. Não só isso. Teve uma vez que meu amigo se assustou de um soco no cara dele. Eu já fiz isso também. Quem nunca? Quem nunca, né? Pô. E o corpo humano tem dessas, né? Às vezes o medo te faz correr, às vezes o medo te faz reagir. Ou paralisar. Então, é muito, assim, é muito delicado você mexer com medo de uma pessoa, né? Às vezes a gente a prova, né? Você tá de frente de um acidente, você vai ficar com medo, aí você tem uma reação. Mas esses medos criados, esses medos de laboratório, entre aspas, vamos dizer assim, eles são perigosos, cara. Eles podem fazer com que uma pessoa tenha uma convulsão. Cara, eles podem fazer com uma... Pode falar. Siga o exemplo de Monstros S.A. Não espalhe medo, espalhe alegria, riso, é mais legal. Sim, porque ele causa a mesma situação. O riso, ele aciona também a adrenalina, né? E outras as coisas que é melhor ainda. Porra. Ah, cara, é muito zoado. A grande parte dessas creepypastas, elas na real foram criadas por alguém, cara. Algumas, é claro, tipo, elas foram criadas em alguma parte da internet que ninguém sabe, por um grupo e tal, de rumor, isso acontece muito, tá? E ninguém sabe de onde veio, mas tem certos mitos e lendas da internet que foi de fato alguém que pegou e criou a parada pra viralizar. É o caso do Ben de Majora's Mask, é o caso do Slenderman que, tipo, virou jogo, virou não sei o que lá, e era só um filme. Recentemente teve um filme ano passado, que foi uma bosta, né? Não assista. Ele não assusta, a gente fala, puta que pariu, que perda de tempo, filha da puta. Cara, você vê onde que chegou essa parada do medo do laboratório, como o Mandu disse. 2 meninas mataram pessoas por causa disso, cara. Exatamente. Até hoje, não se sabe como vão julgar, porque é difícil você julgar, entendeu? Foram procurar o cara que criou o Slenderman, mas não tem como você enquadrar ele num crime, entendeu? Cara, e outra, é um filme que eu aconselho vocês verem pra vocês entenderem como é que o medo pode transformar as pessoas, cara. É foda. Um documentário. Cara, pior que o cara que criou o Slenderman, ele nem tem tanta culpa assim, porque ele criou só pra ser um ensaio fotográfico, saca? O cara que realmente criou o Slenderman era só pra isso, ensaio fotográfico. O problema foi a internet que viralizou o negócio, que transformou em jogo, que transformou em lenda, fizeram um áudio. Cara, tem um áudio
um suposto áudio de um cara que... Fugindo, né? fugindo do Slenderman, cara. E tipo, é bem feito o negócio, dá um cagaço danado, absurdo. Eu, durante muito tempo na minha adolescência, quando eu zerei o Slenderman, eu tava viciado nesse jogo pra passar. E tipo, foi uma bosta, porque eu vivia com medo de tudo nessa época que eu tava jogando esse jogo. O mais bobo que o jogo seja. Cara, eu fiquei fissurado nisso e eu cheguei até a acreditar que o negócio era real. Na moralzinha, eu fui atrás de lenda, fui atrás de imagens. Essas duas garotas, elas achavam que o Slenderman tava incentivando elas a fazer isso. Só que eu nunca matei ninguém, ó. Então, pra você ver o quão terrível as coisas podem se tornar. Exatamente. Por isso que é legal a gente estar fazendo esse podcast hoje falando sobre isso. Porque a gente, que nem eu vou repetir, a gente tá levando em tom de brincadeira algumas coisas, mas tem um fundo de seriedade também. E a gente precisa espalhar isso, porque às vezes a gente tem um mau hábito de causar medo numa criança, causar medo num adolescente, contar uma história de terror, e você não sabe o que aquilo vai causar na pessoa, entendeu? Por isso é legal, às vezes você fala assim, cara, é história de terror que vocês vão ouvir, então vamos contar uma história de terror. Mas eu estou contando uma história de terror, certo? Então a pessoa tem que assimilar isso como se fosse assim, é uma história de horror, ela não é real. Mas as crianças não têm muito esse entendimento. Por isso que é legal assim, olha, eu vou te contar uma historinha, mas não fica com medo que é uma história. É porque também elas estão no nível de aprendizagem que elas não sabem discernir as coisas, né? Então, isso é completamente normal, sabe? Ela ver alguma coisa e acreditar. Eu, por exemplo, quando criança, eu via Homem-Aranha e acreditava que eu podia ser um. Eu tinha isso também. Eu achava que eu queria ter superpoderes, cara. Tanto é que eu vivi a terceira série até mais ou menos a quinta série achando que eu podia ser um Saiyajin, sabe? Bizarro. E eu achava que eu soltava Kamehameha, desculpa, foi mal. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. Vamos botar nomes aos bois em alguns medos? Falar de 7 tipos de fobias mais comuns. Primeiro vamos falar da tripofobia. A tripofobia também é conhecida por medo de buracos. Acontece quando se sente mal-estar, coceiras e tremores, formigamentos e repulsa no contato com objetos ou imagens que tenham buracos ou padrões irregulares, como favos de mel, agrupamento de buracos na pele, madeira, plantas ou esponjas, por exemplo. Em casos mais graves, este contato pode provocar enjoos, aumento dos batimentos cardíacos e até levar a uma crise de pânico. Então, é um medo muito comum, né? Eu fiquei sabendo que muita gente tem esse medo, só que não procura se tratar. E é um medo, assim, parece bizarro. A grande maioria, elas conseguem lidar com isso. Mas eu confesso, e o Lucas falou antes do podcast, que a gente sente uma certa agonia, mas tem pessoas que têm medo daquilo. Aqueles buraquinhos um do lado do outro, sabe? Como se fossem poros abertos e profundos. Cara, isso dá um arrepio sinistro. Eu não sei se a gente tem um nível de tripofobia, mas é uma coisa real. O Lucas pode falar um pouquinho mais. Cara, não tem muito o que falar, é o que você já falou. Não chega nem a ser medo, mas é da agonia, sabe? É aquele nervoso, característico nervoso. Deve ser um grau de tripofobia, né? Talvez. Olha, aqui tem um negócio interessante sobre a tripofobia. Segundo uma investigação recente, isso acontece porque as pessoas com tripofobia fazem uma associação mental e inconsciente entre estes padrões e uma possível situação de perigo, e o medo surge. Em maior parte das vezes, em padrões criados pela natureza. A repulsa sentida deve-se à semelhança do aspecto dos buracos com vermes que causam doenças na pele ou com a pele de animais venenosos. Nossa, é uma coisa que... Tinha uma mania
As pessoas no Facebook, eu não uso mais o Facebook, eu acho que muito por causa dessas pessoas, mas as pessoas tinham uma mania de postar aquele, a pessoa passou mal por causa disso, e pum, bota o link lá, e você, às vezes, né, eu confio na pessoa, vou ver o link. Aí você vê, era uma porcaria de pesquisa sobre tripofobia, cara. Eu diversas vezes abri, quando eu tinha Facebook, e que aquilo ali me causava um mal-estar sinistro, cara. Eu não gosto dessa. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. Vamos falar de outra fobia? Vamos falar de agorafobia. A agorafobia, que susto, caracteriza pelo medo de permanecer em espaços abertos ou fechados, de usar transporte público, permanecer em uma fila única ou em meio de uma multidão, ou mesmo sair de casa sozinho. Nessas situações, ou ao pensar nelas, as pessoas com agorafobia sentem ansiedade, pânico, ou têm outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. Isso eu tenho bastante. Eu tenho um pouco. Pra interação social, meu amigo, eu tenho muita reação, até física, por ter que reagir com pessoas que eu não conheço, que é bizarro. Até que, Nossa, tem se diminuído pra caramba. Diminuiu muito, cara. Em relação ao ano retrasado, nossa senhora, cara, que eu gaguejava, eu suava, putz, parecia adolescente quando ia falar com a crush. Olha lá, a pessoa que tem medo dessas situações evita-as ou a enfrenta-as com muito medo e ansiedade, precisando da presença de uma companhia para suportar sem medo. Nestes casos, a pessoa tem a preocupação constante de sofrer ataques de pânico, perder o controle em público ou que aconteça algo que o deixe em perigo. Aí aqui tem um adendo. Essa fobia não deve ser confundida com a fobia social, em que o medo vem da incapacidade... Tá. Entendeu? Eu vi vocês falando, eu queria botar isso, ó. Agora eu entendi. Ó, Agora eu saquei. Ó, ela não deve ser confundida com a fobia social, em que o medo vem da incapacidade da pessoa para interagir com outras pessoas. Ou seja, provavelmente vocês têm a agorafobia e não a fobia social. Ou o contrário, entendeu? Provavelmente o meu é fobia social. Então, aí vamos falar sobre ela. Também. A fobia social ou transtorno de ansiedade social caracteriza-se por um medo exagerado de interagir com outras pessoas, podendo condicionar a vida social e levar a estados depressivos. A pessoa que tem fobia social sente-se muito ansiosa em situações como comer em locais públicos, entrar em lugares cheios e ir a uma festa ou a uma entrevista de emprego, por exemplo. Me descreveu, cara. Geralmente essas pessoas sentem-se inferiores, têm baixa autoestima, têm medo de ser agredidas ou envergonhadas pelos outros e provavelmente no passado passaram por experiências traumatizantes como bullying, agressões ou foram muito pressionadas pelos pais ou professores. Eu me incluo mais nessa do que na agorafobia. Cara, talvez essa seja a minha maior fobia. Agora, a fobia social, né? Sim. Porque, tipo, pra mim é exageradíssimo. Porque, cara, quem me conhece sabe que eu sofri muito, mas muito bullying na escola. A ponto de, tipo, de desenvolver depressão. Então, tipo, cara, é complicado, porque isso me perturba até hoje. Se chegar lá na faculdade agora e ter que por mais gigante a faculdade seja, tem diversas pessoas diferentes e eu sei que provavelmente eu não vou encontrar com aquela pessoa de novo, cara, não adianta. Eu vou passar o inferno na Terra. Foi o que eu acabei de escrever. Tipo, vou ficar suado, ficar nervoso, inquieto, gaguejar, não vou conseguir raciocinar direito e etc. E você, Júlio, você tem qual das duas? É a agorafobia ou fobia social? Eu acho que é fobia mais social, né, cara? Porque, cara, eu vou pro lugar, sabe? Eu não chego a ter medo. Eu simplesmente evito contato, sabe? Acho que é mais você uma sente parte... aquela ansiedade de ficar trocando ideia com as pessoas, né? eu evito, sabe? Então, aí aqui tem os sintomas, ó. Os sintomas mais frequentes da fobia social são ansiedade,
aumento do ritmo cardíaco, dificuldade em respirar, suores, rosto Check. vermelho, mãos trêmulas, Check, boca check, seca, check, dificuldade em falar, check, gaguez e check, insegurança. check. Além disso, a pessoa também fica muito preocupada com o seu desempenho ou com o que poderão pensar dela. Check A existe. fobia social. A fobia social tem cura se o tratamento for devidamente feito. Precisamos procurar um psicólogo, cara. Por favor. Ai, cara. Se você tá ouvindo o Sucata Cast aqui conosco, por favor, se for um psicólogo, faz uma consulta de graça pra nós três, porque precisamos nos curar dessa fobia, cara, desgraçada. Ela atrapalha muito, cara, o convívio. É horrível. Atrapalha. Desempenho também, cara. Sim, muito, porque você não sabe o que as pessoas estão pensando de você, cara. Sim. Esse é o problema, você fica pensando, nossa, o que aquela pessoa vai pensar e tal. E eu sei que nós três sofremos disso, cara, porque a gente se cobra, né? Então a gente sente as mesmas características um no outro, né? Cara, na real, eu acho que todo nerd tem um pouco disso, né? Uhum. Tanto é que tem grupos no Facebook mesmo, eu participava de fobia social, né? Que era sobre exatamente isso. Só que é assim, né? Quem me vê falando, me expressando, tirando sarro, brincando, pensa que eu não passo por isso, sabe? Então, muito pelo contrário, eu tenho um quadro de fobia social que talvez seja mais complexo do que vocês possam imaginar. Porque aqui, entre os meus amigos, eu consigo ter essa liberdade, essa forma de me expressar. Às vezes, quando as pessoas me exaltam, eu me sinto bem para poder falar, mas quando não, cara, quando eu sinto que o clima tá estranho, eu fico recluso, eu fico na minha, é muito estranho. Muito ruim. A gente já presenciou você assim, né, Mandu? Alheio? Nossa, cara. É ruim. O meu geralmente é mais em ambiente escolar. Seja faculdade, seja cursinho, escola, etc. Mas é porque você não trabalha, porque eu acho que se você trabalhasse, você sentiria a mesma coisa. Não, cara, eu trabalhei durante muito tempo e era com atendimento ao público, era normal, era caixa no restaurante, cara. Tipo, passava muito turista. Aqui a cidade tem muito turista, então era tranquilo. O meu problema realmente em ambiente de escola. Eu acho que é mais por causa do trauma mesmo, né? Uhum. O bullying, No bullying. que persegue todos os nerds. Eu deveria pegar, fazer um laudo e processar os dois filhos da puta que fizeram isso comigo. Caralho! Depois fala que tem um rancor no coração, velho. Mas cara. Vocês não sabem o tamanho do bloqueio que vocês criaram em mim, seus dois 3. capeta. Cabeça de capeta. Cara, Show. vocês não sabem o bloqueio que vocês causaram em mim. Eu vou fazer 22 anos e eu ainda tenho um bloqueio com ambiente parecido com escola por causa de vocês. Então, sei lá, desejo tudo de bom pra vocês dois, seus palhaços, desgraçados de merda. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Cara, eu tenho uma parada que eu me arrependo pra caramba. Que na escola eu sofria bullying. Tipo, eu já tava criando a forma de uma Brastemp de 10 quilos, sabe? Mas pra quem não entendeu a referência, ele é gordo, é isso. E eu fui zoado por causa disso. E já era um nerd. E eu era bem na escola. O que aconteceu? Aliás, Corte rápido. Oi, Júlio, deixa eu interromper rapidinho. Nós vamos gravar algo falando sobre isso, tá? A gente vai ter um podcast a gente tá preparando para vocês aí um podcast sobre isso. Essas paradinhas aí de sofrer bullying, essas paradas de preconceito, principalmente no nosso cenário. Nós nerds, tudo bem, hoje o cenário nerd é diferente, mas nós sofremos bullying sim, e humilhação desse tipo tem que ser denunciada, cara. Sim. Entendeu?
porque causa um dano, um bloqueio que vocês não têm ideia. Quem comete o bullying acha engraçado, é aquele velho ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não. Então cuidado. Júlio, pode continuar. Então, eu já era conhecido como gordinho, né? E, óbvio, eu era zoado pra caramba. Então eu comecei a ficar bastante desleixado. Isso evitava muitas zoeiras, sabe? Então, eu sou meio que bom em matemática, mas só que eu criei um ódio, porque era a matéria mais requisitada. Eu criei tipo um ódio por essa matéria, de tanto que os meninos me zoavam, sabe? É a questão, no terceiro ano eu quase estava tomando bomba em matemática. O professor chegou e falou, ó, vou dar pra turma esse trabalho e infelizmente você vai ter que tirar total pra você passar de ano. Eu fui lá e fiz e tirei total. Você ajuda, as meninas ficaram, não, já não tirou porque eram pessoas de outra época, né, que não viveram esse bullying comigo, que essa parada é tipo assim, tem mais de 5 anos, sabe? Tipo, é uma parada muito louca. Tipo, eu era quando era mais novo, aí quando chegou no terceiro ano, ainda tinha reflexo disso. Então elas foram lá com outro professor confirmar se tava tudo certinho mesmo. Aí falou, não, tá certinho. Mas, cara, esse negócio aí do bullying comigo aconteceu desde 2017. 7, 8, 9... Não, 2008 a 2011, cara. E tem reflexo comigo até hoje, cara. Não, assim, mas eu tô falando do período que eu comecei a ter bullying, sabe? Que eu tava na escola. Que essas meninas, elas, tipo, eu conheci elas, tipo, no primeiro ano. Sabe? Então elas não imaginavam que eu era inteligente em matemática, porque eu simplesmente já era desleixado quando não conhecia elas, sabe? Uhum. Ah, mas cara, muda completamente a forma. Uhum. Cara, eu era palhaço de turma, cara, antes disso. Hoje em dia eu sou completamente tímido. É transformação. Você tem noção, na primeira série, quando minha mãe me dava aula, ela me deu aula durante um ano, cara, tava todo mundo se apresentando direitinho e eu na minha apresentação, fiz graça, cara. Eu me chamei de palhaço na frente de todo mundo. Então, tipo, você vê a mudança que isso faz no comportamento da criança. Cara, sério, você tem filho e do nada não, porque a mudança é aos poucos, né? Se ele começou a mudar, você percebe que o comportamento dele tá estranho. Ele não quer mais ir à escola, ele tá querendo ficar mais em casa, tá recluso. Cara, leva ele num psicólogo, dá atenção pro moleque, pra menina. Guria, isso. Eu não achei um termo na minha cabeça. Porque aqui a gente não usa guria. Dá atenção pra criança, cara. Porque, sei lá, pode agravar e ter essas complicações que nem deu pra mim e pro Júlio. Ah, outra coisa, que uma adendo, que eu agradeço muito ao Ferris Bueller por me ensinar como cabular uma aula. Eu nunca cabulei tanta aula na base do Ferris Bueller. Cortina Desadoidado é um filme pra você cabular aula. E a gente aconselha, pode assistir, que é garantia de risada. E só pra completar aqui o Lucas, se você vê uma mudança de comportamento, leve mesmo a criança num psicólogo, faça um acompanhamento, porque essa criança, ela pode se tornar uma pessoa perturbada, ela pode se tornar uma pessoa reclusa, pode se tornar uma pessoa com, sabe, às vezes ela vai ser mais maltratada, porque vão achar que ela mas você não se mistura e não sei o quê, mas vocês não vão entender por que ela não se mistura. Então é legal você fazer um acompanhamento. Seu filho tem uma mudança de comportamento brusca, vai correr atrás, minha filha, vai correr atrás, meu filho, porque provavelmente ela pode estar sofrendo bullying ou algum tipo de abuso que é negativo para ela. E pode até pensar que a gente mudou muito de assunto, mas não, cara, isso é tudo na base do medo. Eu tinha muito medo de ir pra escola, cara, que eu não aguentava mais apanhar na escola, né? Assim como uma criança que é abusada vai ficar com pânico de ver de qualquer pessoa encostar nela, né?
Where are you? We got some work to do now. Mas vamos mudar um pouquinho? Vamos falar de claustrofobia. Certo? A claustrofobia é um tipo de transtorno psicológico em que a pessoa tem medo de estar em locais fechados, como elevadores, ônibus, cômodos pequenos, por exemplo. É mais comum você ver claustrofobia nessas pessoas que realmente não gostam de entrar em... Uma forma fácil de você identificar. Ah, vamos pelo elevador. Ah, não, prefiro ir pela escada. Provavelmente essa pessoa é claustrofóbica. Então, eu tenho uma mistura disso, que necessariamente não é que eu tenho claustrofobia, eu tenho medo de entrar em lugares, assim, vamos dizer, elevadores cheio, lotado, sabe? Aqui que você fica, tipo, realmente apertado, as pessoas todas, tipo, todas as pessoas encolhidas pra caber naquele espaço, eu tenho medo, eu fico com falta de ar por causa disso. Então, se o elevador estiver cheio, escada. Agora segura essa informação aqui, ó. As causas dessa fobia podem ser hereditárias ou estar associadas a um episódio traumático na infância, em que a criança ficou fechada numa divisão ou num elevador, por exemplo. As pessoas com claustrofobia acreditam que o espaço onde estão vai ficando mais pequeno, desenvolvendo assim sintomas de ansiedade como suores excessivos, boca seca e aumento do ritmo cardíaco. Olha aí, piroca. É uma coisa que eu não tenho, mas eu já namorei uma garota que tinha claustrofobia e, assim, ela realmente evitava pegar ônibus lotado, ela evitava entrar em elevador, ela evitava entrar nessas... sabe essas máquinas de tirar foto que os casaizinhos costumam ir para tirar aquele monte de foto? Ah, tinha um monte de foto. Então ela não entra no negócio. Quando ela ia no banheiro, ela pedia pra que eu ficasse na porta do banheiro, mesmo se fosse banheiro público, ela queria que eu ficasse ali esperando ela na porta, sabe? É um negócio absurdo, é um negócio muito estranho. Entre outras coisas, né? Sim, é estranho, mas eu acho que pra mim, né? No meu caso é compreensível. Eu não sei, eu não tenho caso perto de claustrofobia. Então, tipo, eu tenho zero experiência com claustrofobia. É que ela tá deixando de ser comum. Antigamente você ouvia bastante sobre claustrofobia, mas hoje não. Hoje parece que as pessoas estão procurando cedo, né? Estão fazendo tratamento e tá dando ok. Mas era muito comum nos anos 90 você falar com uma pessoa que sofria claustrofobia. O tanto de filme que um personagem tinha isso, cara. Ah, não sei o que, tenho claustrofobia. Eu nunca tive isso, cara, porque eu sempre joguei videogame e tem uns jogos em primeira pessoa que você fica literalmente em espaços minúsculos, sei lá, andando em duto de ar, essas palavras assim, nunca me deu nervoso. Mas tem pessoas que têm até vertigens, cara, quando entram em lugares assim. Elas começam a desmaiar, se sentir, sabe? Eu vou morrer. Mas cara. Eu fico imaginando que só de olhar isso no videogame ou em filme deve dar nervoso, né? Uhum. É tipo minha mãe que prende o ar quando ela vê cena de... Acho que nem ela já reparou isso, mas eu já reparei nela. Quando a gente tá vendo um filme e tem cena debaixo d'água, ela fica nervosa, cara. Ela prende a respiração. É engraçado. É engraçado mesmo que seja trágico, mas tipo... de ver é engraçado, mas o sentimento que ela deve sentir vendo aquilo de agonia não deve ser legal. É uma angústia. Angústia. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. Agora quer ver outra fobia comum? A aracnofobia, cara. Eu tenho. O Júlio tem, a Larissa tem também. Larissa é uma amiga nossa. Eu tenho uma espécie de nojinho. De nojinho não, eu tenho uma espécie de receio de estar com uma aranha, dependendo do tamanho dela por perto.
Se eu vejo uma aranha grande, eu tenho medo. Se eu vejo uma aranha pequenininha, eu vou lá e encaro, entendeu? Ah, não, vou botar você aqui no copo, vou jogar fora. Ou senão eu acabo, sei lá, matando ela por medo de machucar um gato meu. Porque tem algumas que são venenosas, né? Sabe aquelas pequenininhas que elas são tipo fininhas? Aquelas, tudo bem porque elas não fazem mal nenhum, realmente. Mas só que elas começam aquelas aranhas peludas. Ai, Jesus, amado! Eu gosto, cara. A aranha passou do tamanho da palma da mão, eu já fico com muito medo. A Larissa, ela tem medo até dessas aranhas pequenininhas. Ela não pode, ela literalmente não pode ver aranha. Ela fica com muito medo, dá agonia, dá medo nela. E se você quer matar ela do coração, você mostrar uma foto de uma aranha pra ela. Tadinho. Por incrível que pareça, a aracnofobia ela pode ser hereditária, cara, ou estar associada ao medo de ser picado e morrer. Nossa. Eu acho que é a segunda alternativa pra mim. Sabe o que é bizarro? Que até o Lucas, a aranha, o pessoal tem medo, cara. E o bicho é mó fofinho, cara. Uma fobia é fobia, não tem jeito, cara. Pode ser a coisa mais fofa do mundo, bonitinha e dócil. Se a pessoa tiver fobia daquilo e ver, vai ficar com cara. Cara, eu conheci uma pessoa que tinha fobia de pessoas. Sabe aquelas coisas de loja? Que são pessoas de papelão? O cara tinha fobia daquilo, Manequim? cara. Manequim? Não. Aquele tipo propaganda mesmo, saca? Uma arte de papelão que fica em pé. E tem uma pessoa, geralmente a arte de uma pessoa segurando alguma coisa. O cara tinha medo daquilo, cara. Aliás, é comum também isso aí, tá? É comum? Sim. Caraca. Pessoas passar de frente de propagandas que tem pessoas, né? Aí elas sentem a sensação de que ela está olhando, acompanhando com o olhar. Isso é bem comum. Bizarro. É um negócio bizarro, mas é até bem comum. Não sei o nome, não vou procurar agora, porque eu tô em outra visão, né? Outra caminhada. Mas Se você souber, bota aí nos comentários ou manda pra gente no Instagram, nas redes sociais. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. Aí você tava falando do personagem aí que o pessoal costuma ter medo, e que você disse que a fobia, né? Por mais que seja bonitinho, se a pessoa tem fobia, ela vai sentir medo. Chega ao ápice, talvez, do podcast de falar sobre uma coisa que a gente já falou meio que de leve no começo do programa, que é a courofobia. Que é um medo irracional de palhaço. Que a pessoa se sente traumatizada com a sua visão ou apenas imaginando a sua imagem de palhaço. Esse também eu nunca tive problema, cara. Eu sempre gostei de palhaço, já me vesti de palhaço quando criança. Eu sou palhaço também. De palhaço. Nunca tive problema. Olha lá. Acredita-se que o medo dos palhaços possa começar na infância, porque as crianças são muito reativas a pessoas estranhas, ou devido a um episódio desagradável que possa ter acontecido com palhaços. Além disso, o simples fato do desconhecido de não se saber quem está por trás da máscara provoca o receio e a insegurança. Outra causa dessa fobia poderá ser a forma como os palhaços maus são representados na televisão ou no cinema, por exemplo. Esse é meu caso. Do Batman. eu vou cometer. Mas também, cara, tem pessoas que fazem maquiagens horríveis de palhaço e acham que vai ficar tudo certo, saca? Com a criança. Então, tipo, eu já vi muita criança chorar perto de palhaço, cara, e sei lá, às vezes pode causar também, né? Eu tinha medo de palhaço, cara, exatamente por causa desse filme que a gente falou. Os Palhaços do Espaço Sideral e It. It passou uma vez no SBT, num dia de domingo, depois do programa Silvio Santos, e eu caí na besteira de falar pra minha mãe que eu estava assistindo o programa Silvio Santos. Ela falou assim, olha, quando acabar você vai dormir. E eu continuei. E eu fui assistir essa porcaria desse filme. Eu só assisti aquele filme uma vez na minha infância. Foi aí que o Mandu percebeu o que cometeu, enganou. Isso. Esse medo me seguiu até a adolescência, quando eu assisti o filme novamente. Aí eu consegui vencer meu medo encarando os meus medos.
Recentemente também, é uma diferença que aquele do primeiro filme, ele tem um aspecto mais caricato, sabe? Mas era assustador. Você vê, sério, quando eu vi o filme com criança, não criança, eu vi mais adolescente, né? Eu ri daqui, eu vi, caralho, bonitinho, olha que palhaço bonitinho. Eu já não tive essa coisa de ver o filme, mas eu li o livro pré-adolescente, cara. E não me causou tanto desconforto, não. É claro. É porque o livro já é mais texto. Você olha assim, porra, foda-se os palhaços, né? Olha o que tá acontecendo nessa merda. Não, porque o livro é muito mais complexo do que só um palhaço matando gente. E é mais detalhista, né? É mais detalhista e é tipo assim, é uma praticamente uma divindade do caos, tacando o caos na cara de todo mundo, matando gente. Fazendo altas travessuras. Altas travessuras, se transformando em um monte de coisa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e a molecada lá e tal, nossa. E dá medo, eu vou ser sincero. Tem gente que fala que o livro do It não dá medo sim. Para de graça, para de pagar de sinistrão, porque tem certas partes do. Cara, ele ameaçando um dos personagens, já na fase adulta deles, né? De que se ele não deixasse a cidade, ele ia causar câncer. É muito. Me deu um cagaço aquilo tão grande. Eu falei, caraca, cara, que bizarro. E aqui, ó, tem no textozinho, tem uma parada que a gente já tá repetindo no programa inteiro e vamos lá. Ó, embora seja visto por muitos como uma brincadeira inofensiva, os palhaços provocam em pessoas com courofobia sintomas como suor excessivo, enjoo, batimento cardíaco acelerado, respiração rápida, choro, gritos e irritação. Então, cabe nas nossas palavras de evitar que você brinque com medo das pessoas. Porque esses últimos dois itens aqui, ó, grito e irritação, choro, os três últimos, na verdade, cara, isso aqui é muito sério. Pessoas que têm courofobia é uma fobia muito, muito forte. Ela causa um desconforto enorme na pessoa. Quem sente isso eu lembro que uma vez eu fui na 25 de março, estava tendo palhaços lá, cara, a mulher entrou em prantos quando viu o palhaço, ela caiu no chão, o cara teve que subir a rua, que eu esqueci o nome, que dá acesso a 25 de março, teve que subir a rua, entrar numa loja para que essa mulher começasse a ficar tranquila, chamaram o SAMU para ela, e ela saiu da 25 de março levada no SAMU porque ela estava com a pressão já desregulada por causa disso, cara. Foi um episódio horrível. Pra você ver o quanto essa fobia em especial, ela pesa. É porque é uma coisa corriqueira, né, cara? Diferente dos outros tópicos que a gente listou aqui, é claro, tirando a claustrofobia e a fobia social, cara, tipo, palhaço é normal, tá ligado? Direto, quando tem festival cultural, vai ter algum palhaço andando na rua. É bem normal, tá ligado? Só que, tipo, nem sempre dá pra fazer isso, né? Porque as pessoas têm medo. Pois é, cara. E outra, tem pessoas que interpretam palhaços de uma forma tão expressiva. É legal para um adulto, mas para uma criança, aquela coisa muito direta, aquele contato muito próximo, você fazer aqueles barulhos com a voz, um monte de barulho ao mesmo tempo, aquele monte de informação na cabeça da criança, assusta, cara. Assusta até um adulto, mas só que o adulto ele tem uma certa tolerância. A criança não tem isso, cara. É foda. Eu lembro que tinha palhaços que eu via no circo, que eles ficavam com uma espécie de vuvuzela, aquela corneta, e gritando, cara. Aquilo ali, cara, dá medo. E aí agora eu entro naquele mérito dos medos fabricados, novamente, né? Há pouco tempo, se não me engano, quando que lançou o It mesmo? Foi 2017? Original? Não. O remake. O remake acho que o remake foi em 2017, né? 2017? Então,
No ano que tava pra lançar o It, cara, entrou uma onda de ter palhaço assassino por aí andando. Pegadinhas, Cara, filmes certos. Esses vídeos, cara, eu assisti, até eu ficava com medo, cara. Eu quero ver. Não, sério. Você que faz pegadinha, cara, tu é um bosta. Esse tipo de pegadinha. Primeiramente, Dane-se Silvio Santos, cara. O cartão de visita Como assim? Dane-se Silvio o Santos. cartão, Que- o cartão de visita é esse. Você é um bosta. Pronto, já Você é um começa aí. bosta. Sabe por quê? Eu quero ver o dia que alguém passar mal de verdade, tem um ataque epilético e vocês não conseguirem socorrer Tem um a infarto, pessoa, cara. a pessoa acabar infartando e morrendo. O que vocês vão arrumar da sua vida? Tá? Seus bandos de merda. É crime, né? Hoje, Você tá matando- hoje eu tô pistola. Hoje e o Lucas, realmente, a gente teve até uma discussão antes, né, de gravar esse episódio. É, cara. Tá. Hoje, Antes saiu no soco e destruiu metade da lua. Não vamos comentar sobre isso, né, mas tudo bem. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. A acrofobia ou medo de altura. Algo muito comum, né? Isso, esse é comum também, cara. Não olhe Essa pra fobia- baixo, pessoas. Essa fobia pode ser desencadeada por um trauma vivido no passado, por reações exageradas pelos pais ou avós, sempre que a criança estava em locais com alguma altura, ou simplesmente por instinto de sobrevivência. Além dos sintomas comuns, há outros tipos de fobia como suor excessivo, tremores, não sei o que lá, essas coisas que a gente já conhece, e as tentativas constantes de se agarrar a algo, choro e gritos. É um medo muito comum. Meu irmão tem medo de altura. Uma vez a gente caiu na besteira de ir até o Play Center e ele foi em um brinquedo só de altura e acabou o dia do meu irmão. É isso. Ele foi em bate-bate, ele foi em coisa de pistola, ele foi em qualquer coisa, ele se divertia. Mas a gente ia nos brinquedos de altura, ele sequer olhava pra cima. Pra você ter uma noção. Esse eu já presenciei pessoalmente também. Eu vi uma pessoa simplesmente se agarrar a outra com medo de passar numa passarela. Foi das primeiras viagens que eu fui a uma cidade fora daqui da região. Que eu fui ao Rio. Aí tem gente passando assim na rua, né? Normal lá na Avenida do Rio de Janeiro. Aí eu vejo duas pessoas andando assim, subindo a passarela do nada. Um deles se agarra na outra assim, tipo, foi muito rápido, porque a gente tava passando na avenida e tal. Cara, deu pra ver perfeitamente que a pessoa tava com cagaço de passar na avenida. Na passarela, tá? Avenida. Mas é isso mesmo, cara. A fobia de altura é um sintoma muito simples de você notar que a pessoa tem. Ela dá aquela apertadinha no seu braço, ela tá andando perto de você, se você não tá acostumado a ter esse tipo de contato, e de repente a pessoa tá subindo uma passarela, tem isso daí, pô. Você sabe que ela tem problema com altura. Meu pai tem problema com altura. Ele falava que, quando eu era jovem, eu subia muita escada, mas hoje eu não consigo. Tudo bem, muito disso é por causa da qual é o nome? Labirintite? Labirintite. Mas ele não gosta mais de altura, ele tem um medo do caramba. Ele sobe no banco e fica com medo. Não sabe como descer. Dooby-dooby-doo, where are you? We got some work to do now. Pessoal, vamos fazer umas considerações finais aqui e deixar mais uma vez bem explícito o que nós desejamos assim para as pessoas. Não brinquem com medo alheio, tá? É só para reforçar aqui, nós aqui do Sucata Nerd incentivamos isso, incentivamos que você tenha paz com as pessoas que estão à sua volta, porque é difícil você lidar com uma pessoa que tem medo e você ainda brincar com isso. Não faça brincadeira sem graça, porque você não sabe a vida dessa pessoa. Essa pessoa pode estar passando por um problema muito sério e você está brincando com uma coisa que deixa ela com um puta medo que é danoso, vai fazer mal para ela. Pois é, não é querendo pagar de politicamente correto, não é isso, cara, não é pra fazer imagem. Porque realmente você tá botando a vida de alguém em risco, cara. Não faz esse tipo de coisa. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de acompanhar a gente em nossas redes sociais, @SucataNerd em tudo.
Twitter, Instagram e Facebook, né? Curte a nossa página lá. E também se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho quando tiver um novo vídeo, né? Que a gente posta nossos podcasts lá, você vai ficar sabendo. Não se esqueça que também estamos no Spotify, no Castbox e no Google Podcast. Acompanhe a gente lá, compartilhe, comente aí e seja feliz. E um beijo na sua alma. Não esqueça de dar feedback também, né, Júlia? É importante. Não pode esquecer dessa Essa parte. é sua frase. Não pode Eu não esquecer vou começar a frase, cara. Não esqueça de dar um feedback pra gente, que é importante a gente saber que alguém escuta essa bagaça aqui. E pra saber o que a gente mandou bem, o que a gente mandou mal, o que é legal, o que é ruim, o que é chato. E é isso, crítica construtiva melhora tudo.